Ponto 2, a heresia que nega a divindade de Jesus. Ponto 3, implicações do arianismo na atualidade. A expressão-chave do texto, aqui nós temos apontamentos do livro, aqui nós temos implicações do arianismo, e aqui nós temos o texto bíblico que vai de 1 até o verso 14, a nossa lição está expressando. Vamos à leitura do tema, todos juntos em nome de Jesus. Vamos lá. Jesus é Deus, lição de número 5, texto áureo. Está em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Lê de novo, sua verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Muito bem. Quando nós falamos sobre a questão da divindade de Jesus, nós temos várias teologias que abordam sobre a questão de Jesus ser Deus, e isso é muito claro nas páginas das Sagradas Escrituras, em especial do Novo Testamento. Mas, como dito, eu volto a reforçar que para se crer que Jesus é Deus, você precisa ter a certeza da revelação divina nas Escrituras. Ninguém passa a acreditar em Jesus sendo esse ser divino, a deidade em igualdade com o Pai, simplesmente por cálculos ou suposições teológicas. Ainda que você tenha um melhor mestre, o melhor doutor para falar da divindade de Jesus, se você não tiver a crença naquilo que a Bíblia diz sobre Jesus, você jamais vai aceitar a igualdade de Jesus como Deus. Razão pela qual o próprio Pedro, quando Jesus Cristo fez a interpelação, o que os homens dizem, Mateus 16? O que os homens dizem a respeito de mim? Cada um fez a sua colocação. Mas, vamos ver aí no verso 16, capítulo 16, verso 18, mas é muito claro que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer para Pedro, não foi a carne e nem sangue quem te revelou. Como é que ele diz? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então pronto, 17. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne nem sangue. A essência da divindade de Jesus não pode ser analisada, vista, crido, se não for pela revelação sobrenatural. Então, de modo bem direto e conciso, eu quero deixar claro aqui aos irmãos que você não pode crer em Jesus se não for por uma revelação divina. Em especial, compreender que Ele é Deus, que Ele é divino, se não for pela revelação divina. Foi isso que nós lemos lá no capítulo 20 de João, na aula passada, quando Jesus disse a Tomé, Tomé, eis aqui. E Tomé caiu em pranto e disse, Senhor meu e Deus meu. Isso foi revelação pela presença de Cristo, o Filho de Deus. O centurião, na cruz, ao lado da cruz, quando ele via todos zombando de Jesus, diante da cena, ele vendo Jesus morrendo, ele disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ora, como é que a pessoa vai crer em Jesus morrendo naquela hora? Ali está provado, isso está claro. Vamos lá para Mateus 27, eu gosto sempre de citar, mas eu gosto de mostrar na Bíblia, porque aí a palavra de Deus, ela deve ser sempre confirmada. Se a gente só falar, aí não vai, de maneira nenhuma, a gente realmente crer como deveria, ok? Então você tem aí em Mateus, no verso 54, pode ler aí.
O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Pronto, então veja que para uma pessoa crer, olha, Jesus não estava fazendo milagres naquela hora, não é isso? Jesus não estava operando grandes sinais. Jesus era na cruz sendo condenado como um pecador, como um criminoso. Enquanto alguns diziam: desce da cruz. Gente, eu vou dizer uma coisa, tu está filmando, Caio? Vamos começar. Nós estamos só aquecendo aqui as turbinas, porque hoje tem muita coisa e Deus, ele colocou muita coisa hoje no meu coração. E vocês sabem que eu não ataco religião de ninguém, crença de ninguém, mas nós vamos falar algumas verdades aqui hoje para todo o povo de Deus. Então veja bem, o centurião crê em Jesus como Filho de Deus, não quando ele está fazendo milagres, fazendo o paralítico andar, fazendo o cego enxergar. Ele crê em Jesus na morte. Quando ele olha e vê aquele homem sendo crucificado, ele diz: esse verdadeiramente, não só ele, mas outros, era o Filho de Deus. Hoje tem pessoas que precisam de milagres em culto, precisam de vultos, precisam de algo sobrenatural para crer em Jesus. Mas esse homem creu em Jesus na hora da sua morte. O ladrão também creu em Jesus na hora da sua. Lembra-te de mim quando tu entrares. Ele viu que Jesus era o dono do céu, da terra. Hoje tem pessoas, e até pregador, bora pra cá, Caio. Pregador velho que não tem Bíblia, pastor velho que não tem Bíblia, aí fica dizendo: se Jesus não curar, eu rasgo minha Bíblia. Se Jesus não curar, eu não sou verdadeiro. Não ande com esses desafios. Você não foi convidado para desafiar nada, você foi convidado para pregar o Evangelho. O Senhor opera quando Ele quer. Pronto, eu acho lindo quando Jeremias está entregando uma palavra, lá no capítulo 20, ele está entregando a palavra, alguém dá um murro na boca dele e diz: cala tua boca, profetinha mentiroso. Aí o Jeremias já vai virando e vai saindo. Aí Deus diz: volta, diz para ele que ele vai morrer esse ano. Olha, Jeremias não usou de autoridade, ele estava na autoridade de Deus. Ele só entregou. Nós somos chamados para entregar o recado. Quem quiser receber, receba. Eu não sou chamado para fazer crente se alegrar. Eu não sou chamado para fazer crente pular. Eu sou chamado, se tu se alegrar pelo que eu estou pregando, é de Deus. Mas se tu não se alegrar, então pronto. O Jeremias entregou o recadinho dele, não é isso? Vamos lá, porque aí também eu gosto, é lá pelo 20. Porque pastor, o senhor fala assim, eu só gosto de falar a Bíblia. Se tu quiser outras coisas, vamos para lá. Agora, aqui nós falamos é a palavra de Deus, ok? Convide os amigos Testemunho de Jeová, porque nós temos muita coisa hoje para eles aqui, e aí nós não vamos atacar eles, nós vamos mostrar a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? É só isso. Os nossos amigos Testemunho de Jeová, chama aí, os Testemunhos de Jeová, que hoje nós vamos falar aqui com eles, umas palavrinhas boas. Como é que diz aí? Achou? Vai. O 2 diz assim: feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, qual está na casa do Senhor. Pode ir. No dia seguinte, quando Passur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor Misabibe. Pois assim diz o Senhor: farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os ferirá à espada. Também entregarei todas as riquezas dessa cidade, todo o fruto do teu trabalho e todas as suas coisas preciosas, todos os teus tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, que os saquearão, tomarão e levarão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores... Vai morrer, bicho ruim, vai. Pode ler. E da tua casa, ireis para o exílio, para a Babilônia. Ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Pronto. Então vamos ao tema. Então, para se crer na divindade de Jesus, só se for pela revelação divina. Pode falar, irmão. Você ia falar, ele quer falar lá. Com a Social Hub, você centraliza todos os seus contatos do WhatsApp e de e-mail em um único CRM.
Com apenas um clique, você envia mensagens de WhatsApp de dentro do CRM, de um ou vários números que você tem. O mesmo acontece com o Gmail. Clicando em um negócio, você consegue personalizar a mensagem e enviar para seus contatos, de um ou mais Gmails. As automações do CRM permitem que você, ao arrastar um contato de etapa ou inserir uma tag, automaticamente é disparada uma mensagem via WhatsApp ou Gmail para seu cliente. Acesse Social Hub Pro e comece agora mesmo. Tudo o que você precisa para decolar online com a super promoção da Hostinger. Hospedagem WordPress gerenciada por apenas R$ 9,99 por mês. Hospede vários sites, alcance o sucesso online com nossas ferramentas de IA, ganhe um domínio extra e meses extras grátis. Decole sem riscos com suporte 24 horas e garantia de 30 dias para pedir reembolso. Junte-se a mais de 3 milhões de clientes da Hostinger e realize grandes sonhos online. Acesse hostinger.com.br e coloque seu site no ar hoje mesmo. Eu achei incrível a questão do centurião, que era mais uma crucificação. Aí ele faz uma pergunta e responde para ele mesmo. Esse verdadeiramente Era o Filho de Deus. É coisa Incrível. linda, é lindo. Então, a nossa lição, ela começa isso, dessa forma. E nós vamos analisar, vamos à leitura do texto. Qual é o texto aí hoje? João capítulo 1, versículo de 1 ao 18. Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele Isso. não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Muito bem, aí é o 18, é o 18. 18. É o 18, né? Porque Deus nunca foi visto, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vamos analisar nesse capítulo, antes de entrarmos na lição, mas já é a lição, é o texto da lição, é que você tem uma figura central do Evangelho. Quando você inicia o texto de João, no próprio texto original, en arche, princípio, início, cabeça, en arche en hologos, kai hologos em prostonteon. Veja que o texto, ele começa falando de uma figura, e a figura central nessa passagem bíblica, ela, ainda que você de início não veja o nome Jesus, você no início não veja o nome Cristo, a ênfase ela começa sendo dada para uma figura central do Evangelho. E essa figura central do Evangelho, que o texto está fazendo, é quem? É Jesus. Que ele chama do quê? Nessa passagem bíblica, ele chama do quê? Do verbo, não é isso? Logos, que nós
para o latim é traduzido verbum. Então você pode observar que aqui ele está mostrando esse conceito do logos. Deixa eu colocar aqui. Esse conceito do logos, né? Logos. Ele colocou aqui, mas deixa eu colocar normal, né? Esse conceito do logos, ok? Então, quando você pega esse conceito do logos, esse logos é a palavra. Como nós falamos, é o verbo. Só que quando você analisa esse verbo, esse logos, ele não era desconhecido nas páginas do Velho Testamento. Isso porque ele era visto como a sabedoria de Deus. Então, dentro da própria leitura judaica, ele era visto como a sabedoria de Deus. Esse logos, ele expressava esse conceito de sabedoria, de inteligência, relacionado dentro da estrutura bíblica velho-testamentária, falando desse verbo, como nós estamos pontuando aqui. Assim, já se nota que há um relacionamento entre Deus e o Logos, a palavra, que é o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas, por outro lado, interessante que quando você pega essa palavra Logos, ok? Que é um substantivo no nominativo, como estamos colocando aqui, Logos, ele está sendo expressado aqui também num peso filosófico. Os filósofos faziam uso desse logos. É claro que quando os filósofos faziam uso desse logos, eles estavam tratando de uma ideia, de um pensamento abstrato, de um sentido diferente. Então, não era desconhecido, só que o uso de João desse logos dentro dessa conotação bíblica não era desconhecida dos seus leitores e se adequava muito bem a essa colocação aqui. Então, o logos do João não é o logos filosóficos. O logos de João não é o logos dentro de uma visão gnóstica, algo místico que só os iniciados, só aqueles que tinham o mistério poderiam ter acesso. Não. O que João está fazendo aqui é mostrando a figura central do Evangelho. Quem é a figura central do Evangelho? Ou quem é a figura central de toda a Bíblia? Moisés? Abraão? Isaac? Jacó? Não. Hebreus 3 diz que Moisés não é o dono da casa. Moisés é servo na casa. Abraão é servo na casa. Jacó é servo na casa. Os anjos são servos na casa. Então por que tu quer adorar anjo? Por que tu quer adorar Abraão? Por que tu quer adorar algum ser? Não. Jesus é a figura central. De Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher. Então, quem é a figura central do Evangelho? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, e acabou-se a conversa. Não é isso? Então não tem essa historinha não. Se tu quiser, entra. Se não quiser, cai fora. Mas a realidade bíblica é essa. Então veja bem que havia essa conotação dessa figura do Logos como essa mediação. E João ele está tratando disso aqui. Então não havia qualquer ingerência, incongruência. A segunda coisa que eu coloco é que Jesus é o Logos. Ele é o Logos como essa figura central. Aí você tem três expressões para Logos. Ele colocou aqui 2 Logos. Mas você tem o Logos pré-existente, e você tem o Logos cósmico, e você tem o Logos encarnado. Olha aqui, vamos lá dizer 3 manifestações. Primeiro, o Logos pré-existente, o Logos e o Logos então, antes dele vir, ele já existia. É linda a Bíblia, não é? É por isso que a Bíblia diz, em João 8,51 ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí João Batista pregando diz assim, ele vai falar dele, nós vamos já falar. Está aqui, ó. Vocês podem observar quem é que vai ser o precursor de Jesus Cristo. Quem é que vai ser o batisteira? Quem é que vai ser o batisteira? Quem é que vai fazer a pavimentação? Mas João Batista, 3, 8, 9, 10 em diante, de Mateus, ele diz, ele é antes de mim. João já sabia que Jesus era o quê? Era eterno. Meu pai, isso aqui é lindo. Agora,
eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que João sabia que Jesus era eterno se ele não fez teologia? Revelação. E eu falei na aula passada que Deus disse para ele, sobre aquele que tu vai batizar e ver descer sobre ele, ele é quem?